Olá, meninas! Estou mais uma vez por aqui para continuar a série Quem Somos Nós e contar um pouquinho da nossa história. Como todos já sabem, meus vídeos saem toda quarta-feira, sexta-feira, às 8 horas da noite, no sábado às 11 horas, com atividade para crianças, e na segunda-feira sai a divulgação de canais, certo? Estamos hoje por aqui para contar um pouquinho da nossa história, então vamos lá. Só, eu vou continuar a nossa história contando um pouquinho de como eu vim parar na Alemanha e como eu conheci meu marido. Nós já temos 13 anos casados, como eu já falei, meu marido é alemão, e eu vim para a Alemanha mais ou menos já tem quase 10 anos. Então, eu conheci ele em Salvador, ele trabalhava em Salvador, falava português, como eu já disse, eu não falava nada de alemão e também só vim falar quando eu cheguei aqui na Alemanha, que foi muito engraçada essa experiência com falar alemão. Vou tentar contar um pouco nos vídeos que eu tô contando nessa série. Então, ele trabalhava em Salvador, então nos conhecemos lá em Salvador. Por acaso, ele tinha um grupo de amigos nessa época e um dos amigos passou muito mal e foi parar no hospital onde minha tia trabalhava. Então, a minha tia foi a enfermeira de um dos pacientes dos amigos dele e como ele era o único que falava português, ele traduzia tudo que o amigo estava sentindo. Então, criou uma amizade com minha tia. Aí, um belo dia nós fomos pra praia e eles estavam todos lá e minha tia disse, olha, eu tomei conta daquele rapaz, dos amigos dele. Então, fomos apresentados na praia, ele era o único que falava português, ficou conversando com a gente, falou que o amigo já estava bem. E isso criou uma amizade e a gente começou a se encontrar, ele falava português e como todo mundo já sabe, né, como se encontrando, começamos a namorar. Então foi muito engraçado que o Uli, ele fala um português muito engraçado e eu não tenho ninguém na família, a não ser o Uli que seja estrangeiro, né? E para mim sempre foi um bloqueio. Alemão, não, italiano, ninguém que não fale minha língua, porque eu nunca fui fã de aprender idiomas, então para mim foi muito difícil se ele não falasse a minha língua. Então ele sempre foi falando o português que ele falava, o português enrolado, aquela coisa, mas dava para entender tudo o que ele falava, porque ele era o único que falava também entre os amigos dele na época. Então ele foi embora do Brasil, nós mantemos contato, ele voltou e assim nós tivemos um relacionamento e casamos logo depois. Não passamos muito tempo namorando, casamos logo, certo? Que o Uli queria casar. Ele disse, eu quero casar, eu quero casar. Ele encontrou uma mulher para casar. Então casamos, mas moramos no Brasil, né? Ele casou e ficou no Brasil, moramos 3, 4 anos no Brasil. E depois de um tempo, depois da Copa do Mundo de 2006, que foi aqui na Alemanha, eu disse assim, ah, tá bom, então agora eu vou conhecer a Alemanha. Então eu cheguei aqui, gente, me apaixonei, um país maravilhoso, já contei no primeiro vídeo. Quem não viu minha série dos 2 vídeos, assista o primeiro vídeo para conhecer um pouquinho da nossa história. Me apaixonei, é um lugar maravilhoso. Não vou dizer que a gente sofre, gente, não pode falar que não sofre. Sofre com frio, com a saudade da família, com tudo que é diferente. Por agora eu até acabei de comer feijão, por não ter feijão todo dia. Então isso chora, a gente fica triste, mas assim, quando a gente casa, a gente tem que entender que nossa família é nosso marido, e a partir desse momento, a gente viver essa família e construir a nossa família na base disso. Então, eu nunca quis ter filho cedo, logo, porque já que eu cheguei aqui, eu era analfabeta, porque a gente chega aqui, tem que dizer isso, gente, a gente é analfabeto, a gente não sabe falar a língua, a gente não sabe a cultura do país, então a gente não é nada, então a gente tem que começar do zero. Eu disse, também vou começar do zero, não quero engravidar, não quero ter filhos, eu quero estudar, eu quero ter minha profissão, eu quero ser alguém aqui, depois sim minha filha vai chegar e eu tenho minha filha. Então foi isso que eu fiz. Em todos os anos que eu vivi aqui, eu vivi para o trabalho, eu vivi para trabalhar, eu vivi para fazer o meu pezinho, minha sobrevivência, como diz assim. Então depois veio a Zoe. Então eu fiquei muito tempo aqui sem criança e só trabalhando. Eu não me arrependo de nada, foi maravilhoso. Então, foi assim que eu cheguei aqui à Alemanha, sem falar nada, e tô aqui, já consigo falar, já consigo me virar. Tô agora na entrada da minha carteira de motorista, que não fiz antes, não sei nem porquê.
Então é uma coisa que um sonho que eu quero conquistar aqui também, fazer, porque eu já fiz do Brasil, mas não vale aqui. Mas isso eu vou contar em outro vídeo pra vocês. Quando eu começar a dar entrada, explicar um pouquinho como é que é fazer isso aqui também. Então, é assim, foi maravilhoso, está sendo, são 13 anos de casamento. Todo casamento tem suas idas e vindas, tem seus contratempos, tem falta da família, tem saudade, porque você não tá no Brasil. Mas é assim, o que vale é o amor à sua filha, se você tiver filho, é o amor ao seu filho, é você tá em Deus, tá na presença de Deus e tá pedindo a Ele, oh Deus, me ajuda se precisar de alguma coisa, me dá saúde, que é o mais importante nessa vida, né? Sem saúde a gente não é nada. Então, é isso. Conheci meu marido, tô aqui feliz até hoje, agora já falo um pouquinho alemão, ele fala português e estamos aqui. Tá certo? No próximo vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho porque eu criei esse canal, né? Como eu já disse, algumas pessoas já devem saber. E como é a história da Zoe na nossa vida, tá certo? Para o vídeo não ficar muito grande, não vou me prolongar muito.